abençoada noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem é que estava na palestra semana passada? Bastante gente. Usaram os presentes? Sim. Então, para quem não estava na palestra da semana passada, vão lá no YouTube e vejam a palestra da semana passada, que ela foi muito incrível, recebemos muitos presentes. Muitas vezes a gente recebe presentes, recebe mensagens, né? E muitas vezes a gente não dá bola para isso. Muitas vezes a gente deixa de lado, muitas vezes a gente tem na nossa mão algo que pode nos ajudar e por uma força maior a gente acaba deixando isso de lado. Mas quando que a gente realmente vai dar a atenção devida para as coisas que a gente ganha, para as coisas que a gente recebe? Eu não estou falando só de presentes físicos. Estou falando de família, estou falando de amigos, estou falando da natureza em si, da mata, da pracinha que tem na esquina da casa de vocês. Qual foi a última vez que vocês saíram e botaram os pés descalços na terra? Faz tempo muito, né? Muitas vezes a gente sair e botar o pé na terra, ter essa conexão com a natureza, nos carrega, nos recarrega. Muitas vezes a gente está com aquele sentimento pesado, com sono, cansado, e a gente diz, vou me deitar. Muitas vezes a gente só precisa pegar uma erva, muitas vezes a gente só precisa botar os pés na terra, muitas vezes a gente precisa somente silenciar. Ouvir a voz que vem de dentro. Isso é muito importante da gente parar, muitas vezes, durante o dia mesmo, e fazer isso. Todo mundo vive num dia agitado, correria, trabalho, família. Mas quando chega em casa, né, poder parar um minutinho, respirar e dizer, agora é o meu momento. É o seu momento de parar, é o seu momento de meditar, seu momento de rezar, fazer aquilo que realmente vai agregar na energia de cada um. Muitas vezes a gente deixa de conversar com pessoas que a gente ama, porque a gente tem aquela frase, né, que todo mundo gosta de falar, não tenho tempo. Mas muitas vezes a gente só precisa organizar as coisas para dar um pouco de atenção a quem a gente ama, aos nossos pais, aos filhos, irmãos, amigos. Para isso a gente precisa organizar a vida e eleger isso como uma prioridade. Se eu perguntasse para vocês agora, quais são as prioridades de vocês? Pensem aí com vocês, quais são as prioridades de vocês? Em alguma vocês pensam em incluir vocês mesmos? O amor próprio, o carinho, né? A humildade de reconhecer que a gente, sim, precisa de um tempo só para nós. Muita gente chama isso de egoísmo. Para mim, egoísmo é quando a gente não pensa em nós mesmos. Quando a gente faz tudo pelo outro e esquece de fazer por nós. E aí vem de novo aquela frase, eu não tenho tempo. A gente tem que parar e pensar um pouco mais sobre relação ao tempo. Muitas vezes, acordar meia hora antes. Muitas vezes chegar em casa e já fazer isso, botar como prioridade quando chegar em casa. Olhar para si, olhar para dentro.
tomar o chá que vocês gostam, o café que vocês gostam, tomar um chimarrão com os amigos, com a família. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente está decretando para o universo que vai faltar tempo. E a vida é um sopro. Muitas vezes a gente pensa que podia ter dado um abraço e não deu. Podia ter falado eu te amo e não falei. Pense nisso agora. Deem tempo para isso agora. Muitas vezes por uma questão de não querer dobrar os joelhos, por muitas coisas que acontecem com a família. A gente sabe que família é algo incrível, mas ao mesmo tempo é algo desafiador. Vocês querem saber uma verdade? Foi vocês que escolheram isso. Antes de descer, antes de vir para cá, vocês escolheram estar onde vocês estão hoje. Então nada mais justo é honrar isso. Honrar o lugar que vocês escolheram estar. Honrar a família que vocês escolheram aqui na Terra. Pois a Terra é uma passagem. Se a gente veio para resgatar algo, é a hora de fazer isso. Não pense que é muito tarde ou que é muito cedo. É a hora. Fazer mais por nós, fazer mais pela vida. Trabalhar com humildade, tratar as pessoas com humildade. Mas não aquela humildade que diz, eu gosto do meu irmão. A humildade que faz o coração bater mais forte. Que tem quantos pretos velhos hoje? Preto velho se fala muito em humildade, né? Humildade. Mas vocês sabem de onde vem essa humildade dos pretos velhos? De quando eles estavam lá, presos, muitas vezes não tinham muita coisa a comer, a beber, mas se eles tinham um pão e eles estavam em 5, eles repartiam em 5 esse pão. Tudo com muito amor, com muito respeito, sem pensar se vamos dividir ou não. Então, é hora da gente ter humildade, ter amor, ter carinho no coração. Levar a vida com mais leveza, com mais amor. Muito se fala em caridade, né? Essa é uma casa de caridade. Qual é a verdadeira caridade hoje? Quantas vezes a gente vê um irmão que está precisando de um alimento e a gente não dá pelo menos uma atenção para esse irmão, uma conversa para esse irmão, uma palavra. Muitas vezes as pessoas só precisam de uma palavra amiga, de uma conversa, de alguém que diga, estou junto com você. Mas, muitas vezes a gente olha essa pessoa e diz, posso fazer nada. Nem um bom dia a gente dá. Se a gente acredita que todos somos irmãos, qual é a diferença que a gente dá de uma pessoa a outra? Para mim, aqui todos somos irmãos. Converso com todos da mesma forma e nenhum é mais que ninguém aqui. Todos somos iguais. Se Deus, que a gente acredita, Ele é perfeito, Ele não faz nada de forma errada, Ele faz tudo da forma certa. Por que a gente duvida tanto, né? Por que muitas vezes a gente acaba caindo nesses pensamentos de que as coisas estão dando errado? Quando na verdade, essas coisas que a gente fala que está dando errado, estão sendo aprendizados para nós.
Quem de vocês essa semana não pensou, ou esse mês não pensou, nossa, isso está dando errado? Acho que todos pensaram nisso, né? Mas é a hora da gente entender que não existe o errado, que existe um aprendizado em tudo isso, que as coisas acontecem como tem que acontecer. Que nada nessa vida vem para que a gente sofra. Pesado isso, né? A gente pensar que a gente perde um ente querido e pensar que isso não é para sofrer. Mas volto a falar, foi cada um de nós que escolheu isso aqui na Terra. Até o ente querido que partiu veio aqui para ensinar alguma coisa para alguém. E honrar essas pessoas que partiram, honrar os nossos ancestrais, curar isso. Muitas vezes a gente vem com traumas que a gente nem entende de onde vem, mas isso passa de geração para geração. Eu não estou falando só da geração que está hoje com a gente. Falo de gerações passadas que vieram. Preto Velho é ancestralidade. Todos nós temos um pouco da ancestralidade de Preto Velho aqui. Todos nós temos que carregar isso com nós. Vocês sabem que a Umbanda iniciou em 1908. Isso escrito, pois para mim a Umbanda já existe há muito mais tempo no Brasil. Pretos Velhos existiam muito mais tempo que isso. Pretos Velhos sempre foi muito amor, muito respeito, muita caridade. E de uma certa forma hoje a gente tem que aprender muito com eles. Com as ervas, com os benzimentos. Muitas vezes a gente recebe um benzimento de Preto Velho, recebe uma orientação para usar uma erva e a gente não usa. A gente não acende uma vela. A gente não faz o que tem que ser feito. Mas lembrar de toda essa ancestralidade que tem com os Pretos Velhos é algo muito incrível. Uma vez eu perguntei para um Preto Velho como é que era a vida deles lá, naquela época. Ele me disse que era sofrido, era difícil, muitas vezes não tinham o que comer, mas eles sempre tinham um sorriso no rosto. Se para eles era tão difícil e eles tinham um sorriso no rosto, por que a gente não sorri hoje? Se a gente tem tudo que a gente precisa. E quando eu falo que a gente tem tudo que a gente precisa, realmente é. Muitas vezes a gente quer algo a mais disso tudo. Mas não lhe falta a comida, não lhe falta o lar, não lhe falta o amor. Então hoje, nessa noite de Preto Velho, que todos tenham o pensamento puro e limpo do que vocês realmente querem nessa noite. O que vocês vão hoje, ali com os Pretos Velhos, pedir? O que vocês vão falar? Vou falar uma história para vocês. Um dia, uma pessoa foi atendida, eu nem estava atendendo, isso faz muito tempo. E ela saiu do atendimento e disse: Preto Velho não me falou nada. Já aconteceu com vocês, já? Não? Que benção. E aí, num determinado momento, eu conversando com a pessoa e ela disse: Preto Velho não me falou nada. E eu disse: e como está a sua vida nesse momento? E ela disse: eu estou muito agitada, eu estou muito elétrica, está tudo acontecendo na minha vida e eu não consigo fazer as coisas que eu preciso. E ali eu entendi que o Preto Velho deu um baita conselho para ela começar a parar e se escutar, e não escutar os outros. Isso é muito importante, porque, vou falar para vocês,
Nem todo mundo que sorri quer o nosso bem, deseja boas energias para nós. Mas a gente tem que desejar boas energias. A gente acredita tanto que o universo só entrega para nós o que a gente fala. A fala tem muito poder. O pensamento tem muito poder. Então eu peço para vocês começarem a cuidar mais do que vocês falam. Pois tudo que sai da nossa boca é responsabilidade nossa. Tudo que a gente escuta é responsabilidade nossa também. Mas aí é uma responsabilidade nossa da gente entender o que serve para nós e o que não serve. Entender o que nos faz bem e o que não nos faz tão bem energeticamente. E pensamentos, né? Pensamentos é um grande vilão. Vocês já ouviram aquela frase, a mente mente? Alguém não tinha ouvido essa frase ainda? Por que a gente não ouve isso e entende que isso realmente acontece? Que muitas vezes a gente cria problemas aonde não existe problemas. Por que a gente vive antecipando as coisas? Muitas vezes a gente aparece lá uma vaga de emprego. Muitas vezes já diz, não vai dar certo. Mas nem tentaram, nem foram. Um relacionamento, uma amizade. Por que a gente sofre as coisas por antecedência? Porque a gente vive uma vida no futuro. Essa é a verdade. Quando a gente deveria realmente viver a vida no presente. Viver o hoje. Viva com amor e com intensidade o dia de hoje. Pare de ficar pensando no que pode acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã é só um reflexo do teu dia de hoje. Se você fala algo para alguém que essa pessoa não gosta, isso é um reflexo seu. Isso saiu da sua boca. Então o presente é isso, é viver o presente agora. E aí eu volto lá no começo da palestra, onde eu falo, cuidem mais de cada um de vocês. Isso também é viver o presente. Parar de viver o amanhã e tentar, de todas as formas, curar o passado. Que isso é muito importante. Muitas vezes a gente vem sofrendo de alguma coisa que aconteceu do passado, levantando uma energia que a gente não precisa, e aí quando vê, tá lá daquele jeito, se sentindo mal, precisando de ajuda, precisando de um benzimento, de um passe. E esse passe, esses benzimentos, não vem de uma forma direta para curar cada um de vocês. Vocês sabiam disso? Ele vem para manifestar em cada um de vocês a cura de cada um. O como cada um pode se curar. Não adianta levantar daqui e ir lá pedir para o preto velho. Eu quero a cura de tal coisa. E aí se levantar dali e esquecer e não falar mais nada. Não pensar mais nisso. Não pensar no que o preto velho falou para vocês. Elevar o pensamento nessa fala, elevar o pensamento nessa cura. Essa é a cura. A cura vem de dentro de cada um de vocês. A cura não está simplesmente em achar que os outros vão fazer milagres. A manifestação da energia de cada um é muito importante. Deixar na mão dos outros a nossa cura, deixar na mão dos outros a nossa vida, está errado. A vida é de cada um aqui. Muitas vezes as pessoas vêm e falam para vocês o que fazer
Para vocês não, deixa eu corrigir. Para nós. Vêm e falam para nós o que fazer. E a gente, sem pensar, vai lá e faz. Mas aquilo realmente foi o melhor para nós, dentro de nós, naquele momento? A gente está fazendo o que realmente a gente ama nesse momento? Ou a gente está fazendo algo de costume? Se eu perguntar para vocês agora, vocês estão bem? Muitos vão me responder sim. Mas lá dentro de cada um, essa é a verdade? Ou isso só é um hábito? É a hora da gente viver essa verdade. É hora da gente viver isso dentro de nós. Isso não é mais externo. Isso não vem de fora. As coisas não acontecem quando a gente não tem fé. Quando a gente realmente não acredita nisso. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que existe sim algo maior. Se a gente acredita num Deus que é onipotente, onipresente, que faz tudo perfeito, por que a gente não acredita em nós que somos a criação dele? Se a gente acredita que a gente é a criação dele, nós somos perfeitos. O que muda tudo isso é a nossa mente. É os nossos pensamentos. E isso muda no dia a dia. No dia a dia. Mudando, se reconhecendo, se aceitando. Se aceitar. Acho que eu iria mais uma hora falando em aceitação aqui. Mas é algo muito importante. Se aceitar. Parar de se questionar. Aceitar a vida que a gente tem, mas sem esquecer de prosperar. Carol falou, sábado tem o trabalho da prosperidade. Quando se fala em prosperidade, o que vem à cabeça de cada um? Dinheiro? A gente tem que ser próspero em todas as áreas de nossa vida. No amor, no carinho, na felicidade. E isso tudo reflete numa prosperidade de dinheiro. Aceitar o dinheiro. Sim, eu mereço esse dinheiro, eu mereço ter dinheiro. Parar com essa cultura de antigamente que falavam que o dinheiro é ruim, que o dinheiro, muito dinheiro faz mal. Não. Aceitem o dinheiro. O dinheiro faz bem, sim. Temos que ter dinheiro hoje. A gente vive numa sociedade onde precisamos ter dinheiro. Senão, a gente ia viver num lugar onde a gente ia ter que caçar, onde a gente ia ter que fazer tudo, fazer as roupas, porque senão a gente não teria como viver. Mas hoje sim, a gente precisa sim do dinheiro. Ele movimenta nossas vidas também. E é muito importante lembrar que a prosperidade não está só no dinheiro. Sejam prósperos no seu dia a dia. Sejam prósperos no amor, na felicidade, no amor próprio. Vocês sabem qual é a pessoa que vocês mais devem amar na vida de vocês? Quando vocês quiserem descobrir isso, vocês encontrem algo chamado espelho. Mas eu? Sim, você. Você deve se amar. É a pessoa que você mais ama nesse mundo. É você. Olhe no espelho e diga o quanto se ama. Olhe no espelho e diga o quanto você é feliz, o quanto amor você tem pela vida. Eu ouvi esses dias algo muito, muito bom. Que foi uma reportagem até que eu vi, acho que foi um podcast que eu vi, que falava assim:
10 milhões é um bom dinheiro para vocês? Você pode responder agora. 10 milhões é um bom dinheiro para vocês? Sim. Muito dinheiro, né? Se eu desse 10 milhões para vocês hoje, mas eu falasse para vocês que vocês não iriam acordar amanhã, vocês aceitariam os 10 milhões? Não. Então a vida vale mais que 10 milhões. E por que que a gente acorda sempre pensando que a vida não está boa? Nem sempre, né? Mas por que que muitas vezes a gente acorda pensando que a vida não é boa? Que a vida é difícil? Se vale mais que 10 milhões, por que que a gente não valoriza a vida? Que é esse presente de Deus. Que é essa bênção que nos foi permitido estar aqui na Terra, nos curando. Se a gente veio para a Terra, tem muitas crenças, muitas falas. Se a gente veio para a Terra para curar, se a gente veio para a Terra para pagar alguma coisa, depende do que a gente acredita. Se a gente acredita que a gente veio para cá para fazer algo, faça. Faça e dê valor à vida. Cada dia que passar e a gente pensar que a vida é incrível, que a vida é um presente de Deus, a gente está elevando a nossa energia, elevando os nossos pensamentos, elevando as nossas falas, parando. O que eu vou falar agora é muito forte. Parando de falar mal do irmão. Isso é muito importante, gente. Quando a gente fala de alguém, quando a gente fala mal de alguém, isso é uma energia que se movimenta. E essa energia se movimenta para os dois lados. Tanto para a pessoa que a gente está falando, quanto para a gente. E aí volta a história da gente ter que elevar a nossa energia de novo para curar isso. Já passou do tempo da gente tomar consciência da nossa vida e fazer com que ela seja realmente próspera, cuidando dos nossos hábitos, cuidando do nosso dia a dia, recebendo os presentes que a Carol bem falou na palestra passada. Já é a hora da gente fazer isso. E dessa forma, é a hora da gente realmente tomar consciência da nossa vida. E eu peço para vocês que fechem os seus olhos nesse momento. Peço para que nós todos possamos tomar uma consciência em nossa vida hoje. E possamos, com muito amor, carinho e respeito, irmos até os nossos queridos pretos velhos, com o coração aberto, com muito amor no coração. E peço também que levem o seu propósito de hoje aos pretos velhos, do presente de hoje. Muitas vezes, chegar aos pretos velhos e agradecer é uma grande oração. Que todos nós possamos ter uma noite de muito amor, de muitas bênçãos, com os nossos queridos pretos velhos. Que essa seja uma noite muito iluminada a todos nós. Que assim seja. Amém, Saravá, Namastê. Todos podem abrir os olhos. E assim, agradeço a todos vocês pela noite de hoje. Gratidão.